Caros irmãos, estamos aqui mais uma vez para, numa breve mensagem, apresentar mais um ponto essencial para a nossa fé. Nem sempre levamos em conta que Deus se fez carne, ou seja, esse aspecto fundamental de nossa fé nem sempre é levado na devida conta. Deus se fez carne. Ele caminhou conosco. Há mais ou menos 2000 anos, Ele esteve entre nós, como falamos tanto, em carne e osso. Dá para imaginar um Deus que é puro Espírito perfeitíssimo, caminhando conosco em nossa carne, em nossa condição mortal? A primeira carta do apóstolo João, que está no Novo Testamento, trata exatamente desse assunto. Ele começa dizendo assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do verbo da vida. No momento em que João Evangelista escreve essa carta, ele está com quase 100 anos de idade. Não temos como saber a sua idade exata, claro que não temos, mas ele estava idoso, velhinho, com quase 100 anos de idade, um pouco menos, certamente. E passados mais ou menos 55, 60 anos da volta de Jesus para junto do Pai, o apóstolo João, com muita lucidez, recorda o tempo em que conviveu com Jesus, fisicamente falando aqui na terra. Ele começa essa sua carta insistindo: o que nós ouvimos, o que nós vimos, o que nós apalpamos. Então Jesus Cristo caminhou conosco. Experimentou todas as nossas fragilidades, todas as nossas alegrias. Quando digo experimentou as fragilidades, não estamos dizendo que ele pecou. Não. Ele sentiu na própria pele, digamos assim, a condição de criatura. É sintomático, portanto, que o apóstolo João comece essa sua primeira carta testemunhando que ele vai escrever daqui por diante aquilo que ele mesmo viu, aquilo que ele apalpou, o verbo da vida. Alguns autores acreditam que o autor desta carta não é o apóstolo João, mas um outro ancião chamado João. Bem, ficamos com a tese tradicional, segundo a qual essa carta foi de fato redigida pelo apóstolo João. Mas meditemos nestas palavras iniciais da primeira carta do apóstolo João. Jesus Cristo esteve entre nós. Ele continua sim, mas de outras formas. Destas outras formas, a mais excelente é a presença real na Santíssima Eucaristia, é verdade. Mas há muitas outras formas. Estamos nos referindo aqui especialmente ao personagem histórico, um Deus que sai da eternidade e entra no tempo para caminhar conosco, para salvar a história, para torná-la um itinerário que nos encaminha para a eterna salvação. Isso é muito significativo, porque mostra que Jesus não é uma ficção, não é um mito, não é produto da imaginação dos apóstolos e de outras pessoas do século I de nossa era. O apóstolo insiste que está falando a respeito do que ele mesmo viu, do que ele tocou, do que ele apalpou, do que ele presenciou. Portanto, é uma testemunha ocular. Que esse aspecto fundamental ocupe nossa mente daqui por diante, porque entender como a nossa condição humana foi vivenciada e preenchida pelo próprio Deus não é tão fácil. Tanto é que é um momento em que a razão se cala para que a fé então possa responder. Então lembrem-se dessa nota importantíssima com a qual o apóstolo João começa a sua primeira carta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.